bem-vindos ao 9º episódio do Podcast Cultural. O podcast que é diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. No episódio de hoje, nós recebemos aqui Hélio Penteado, esse paulista que foi adotado pelo Rio de Janeiro e há 15 anos veio aqui para Campina Grande nos presentear com um pouco da arte do teatro. Bem-vindo, Hélio! Boa tarde, bem-vindo a você e a todos que estão nos ouvindo. Realmente, para mim, é um prazer estar aqui com vocês e poder, de alguma maneira, contribuir nesse programa. É uma honra ter a sua presença aqui. Você contribuiu com a arte já em muitas esferas, esteve presente em muitas áreas, aqui em Campina Grande, inclusive. E um dos seus últimos trabalhos aqui em Campina Grande foi sendo professor do Teatro Municipal Severino Cabral. Você esteve lá por 4 anos, não é isso? 5 anos, ensinando a alguns jovens adultos um pouco sobre a arte do teatro. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi essa experiência. Eu sou suspeito, né, em falar, Thaís, porque eu gosto muito de ensinar. E faço aqui um parênteses, ensinar, mas aprender. Porque a gente pensa que não, mas a gente aprende muito com os jovens, com os adolescentes, né? Porque eles têm muito a nos dar também. Então essa troca eu sempre achei muito interessante. E para mim foi um momento, esses 5 anos foram momentos muito ricos, né? Eu tive grandes companheiros de jornada, né? Jovens, mas responsáveis, querendo realmente fazer. E o resultado a gente via todo final de ano, quando a gente fazia o espetáculo de término do ano. E eram espetáculos que eu sempre fui, aí eles sabem disso, devem até ter comentado, se você falou com algum deles, que eu era muito exigente. Não importava que não eram profissionais ainda, mas eu exigia mesmo. E os espetáculos ficavam a nível profissional, eu gostava muito dos resultados. E isso me enriquecia, porque essa troca eu também ia aprendendo, né? Eu acho que se a gente nunca se fechar para aprender, você vai ter uma vida cada vez mais rica. Então, isso para mim foi muito bom e foi uma experiência que eu não gostaria de ter parado, mas algumas circunstâncias me levaram a parar, mas tudo bem. Se houver uma outra oportunidade, voltarei, sem dúvida nenhuma. E como foi que você chegou a esse ponto? Chegou ao ponto de ensinar teatro? O que foi que começou antes, desde o Hélio lá de 15 anos, até chegar ao ponto que você se sentiu confiante para dizer, agora eu posso ensinar tudo isso que eu coletei aqui, tudo isso que eu criei? É uma longa estrada, né, Thaís? Como você falou, 15 anos. Os primeiros contatos que eu tive foi aos 15 anos, num colégio interno, em Cataguás, com pessoas que vinham de famílias do meio artístico, né? O Chico Buarque de Holanda, Meira Guimarães, que era filho do Meira Guimarães, poeta, Chico Solano, que era filho do Pedro Solano, que era um historiador e poeta também, e entre outros. E aquilo me alertou por um lado que eu ainda não conhecia bem, e aquilo foi, vamos dizer assim, foi minando dentro de mim um desejo. E como eu gostava de escrever, isso eu sempre gostei desde menino, desde colégio primário, eu gostava de escrever e aquilo foi me animando. Bom, mas eu quando saí do colégio interno, eu me afastei um pouco, porque eu voltei para o Rio e fui estudar num colégio que me levou para um outro lado, o lado da política. Porque eu conheci o que era Grêmio estudantil, entrei para o Grêmio do colégio, acabei sendo eleito para a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas lá do Rio, e lá acabei também sendo eleito delegado do estudante secundário na UNE, União Nacional dos Estudantes.
E lá na Uni, aí sim, aí foi o despertar mesmo, porque eu conheci pessoas que faziam o famoso CPC da Uni, que era o Centro Popular de Cultura, que era o Leon Hirschman, que hoje é um cineasta muito conhecido, era o João das Neves, um grande diretor de teatro, o Vianinha. Então eu tive esta oportunidade de beber destas fontes. E isso para mim foi maravilhoso. Bom, aí aconteceu, para encurtar um pouco a história, que eu estava metido em política e estava ligado a uma organização política, a chamada Ação Popular. E com isso, eu estava trabalhando no Ministério, nessa época eu estava trabalhando, concursado no Ministério da Educação com Paulo Freire, que foi a outra também fonte de sabedoria, né, que eu bebi, quando veio o golpe. E aí, no golpe, eu fui preso e aí eu acabei ficando completamente afastado de toda essa área, inclusive porque eu tentei voltar, mas estava uma coisa muito louca, porque as peças em cartaz, o Dor Cord invadia, quebrava tudo, prendia todo mundo, então não tinha. Foram anos negros mesmo. E aí eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Como eu estava ainda na organização política, na Ação Popular, me deram uma incumbência, disse, Hélio, a gente vai precisar, tem companheiros nossos que estão sendo fugindo e estão precisando de recursos para ir embora do Brasil, isso aqui. Então vamos montar uma estrutura de negócios e você vai ficar à frente disso. Aí, tudo bem, eu comecei, e aí comecei a me interessar por isso, imagine, olha que loucura. E aí eu disse, bom, já que eu não tenho a maneira de ficar no teatro, eu vou para a economia. Aí entrei para a faculdade de economia, fiz a faculdade, me formei em economista. E aí já nesse momento, eu já estava completamente afastado praticamente do teatro, mas continuava amando. Toda peça que tinha eu ia ver, enfim. Bom, fui trabalhar, aí acabei entrando no mercado de trabalho economista e comecei a trabalhar. Isso foi em 69. Me formei em 69. Em 68 eu já estava como estagiário da Federação das Indústrias do Estado da Guanabara naquela época. 69 também, aí quando chegou o término do meu estágio, eu fui chamado para trabalhar numa subsidiária da Atlantic de Petróleo. Fui para lá e aí comecei a fazer carreira na área da economia. Você imaginou eu fazendo carreira na área da economia? Bom, tudo bem. Foi passando o tempo, eu fui me aprimorando, porque aí eu tinha que me aprimorar, era carreira, eu estava vivendo daquilo. E aí, quando chegou em mais ou menos 77, eu saí dessa companhia e fui para uma outra, que era uma subsidiária da Petrobras, que é a Petroquímica. E aí entrei nela, e foi aí quando eu, inclusive, viajei para fora do Brasil para defender um plano quinquenal, que eu acabei me especializando em planejamento estratégico. Olha a loucura. Começou fazendo estratégia para fornecer fundos para quem era artista e aí foi planejando estratégia e se desenvolvendo. Fui desenvolver. Aí foi e tal, mas aí eu comecei, quando eu entrei para essa empresa em 78 para 79, eu comecei a sentir alguma coisa que não estava legal comigo. Aquele negócio de ficar do jeito que eu ficava, eu trabalhava muito, eu acabei assumindo a direção, sendo diretor de planejamento da empresa. Aí, era uma loucura de trabalho, vivia no avião, São Paulo, Bahia, Rio, e eu comecei a dizer assim para mim mesmo, que vida é essa que eu estou levando? É isso que eu quero fazer da minha vida? Você não acredita que aconteceu. Quando chegou 81,
eu não aguentei. Eu estava voltando da Bahia, tinha passado 15 dias na Bahia, eu tinha uma equipe no Brasil de 50 técnicos, todos eles engenheiros, e sob o meu comando. Eu tinha tido essas reuniões aqui lá na Bahia e voltei para o Rio. E naquela época, era uma época boa, né? Os aviões forneciam janta. Imagine, que não existe isso hoje, né? A não ser primeira classe, primeiríssima. E eu pedi, a menina veio me servir a janta, eu estava tão cansado que eu caí de cara no prato. Eu disse, aquilo me, sabe, pá, deu um estalo, eu disse, não é possível, não continuar com essa vida não, não vou. Cheguei em casa, fiquei remoendo, eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão e vou voltar para o teatro. Pensei comigo isso, mas não falei com ninguém. Aí fiquei matutando, como é que eu posso fazer? Como eu tinha, nesse meio tempo, eu nunca deixei de ir ao teatro, né? Eu acabei fazendo uma amizade com o Sérgio Brito, porque eu morei no prédio que ele morava. E fui síndico do prédio e acabei tendo contato com ele. Aí criamos uma amizade. Eu disse, já sei o que eu vou fazer. Aí cheguei no escritório, fiz minha carta de demissão e entreguei para o presidente da empresa. Ele disse, que você está maluco, Edson? Não, eu quero. Não aguento mais. Chutei o balde. Quando eu cheguei na minha casa e falei, as pessoas disseram que eu tinha... Bota ele num hospital que ele está maluco. Imagine, eu trabalhando como diretor de planejamento de uma multinacional. Você imagina o que eu ganhava, né? Você imagina qual era o meu padrão de vida. Eu chutei o balde mesmo. Para voltar para a arte. Para voltar para a arte. A arte sempre encontra quem é da arte, não tem jeito. E é assim que a gente finaliza o nosso primeiro bloco do 9º episódio do Podcast Cultural. Um podcast diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. Estamos de volta com o Podcast Cultural, um podcast diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. Neste episódio, estamos aqui com o Hélio Penteado. Ele estava contando pra gente como ele foi de um artista, ativista político, a um economista por 12 anos e depois simplesmente chutou o balde para voltar para a arte, voltar para o teatro. Então, Hélio, continue contando pra gente como foi essa trajetória de voltar para o que você amava fazer. Pois é, aí o que aconteceu? O presidente da empresa não entendeu nada, mas ele aceitou, isso foi, e falou assim, só quero que você fique comigo até o final de 81, era meados do ano, para eu poder reestruturar a empresa, e eu não vou ter mais ninguém na posição sua, eu vou deixar só as gerências. Tá bom, fiquei com ele até o final do ano, chegou no final do ano, saí, aliás, saí muito bem, foi uma coisa muito bonita, ok, tudo bem. Aí eu me vejo dia 1º de janeiro de 82, em casa, dizendo assim, agora, o que eu vou fazer? Aí eu disse, já sei, vou procurar o Sérgio Brito. Aí cheguei lá, falei com ele, o Sérgio, mas Hélio, você fez isso, é um maluco. Eu digo, não fale não, porque tu largou medicina para ser ator também. Então, fique na tua. Não tinha direito de falar. Aí ele, tá certo, mas só que o meu caso, eu era mais jovem. Eu disse, tá me chamando de velho? Aí ele disse, não, mas é que já muitas coisas aconteceram. Eu disse, eu quero exatamente entrar nesse caminho, nessa carruagem, e vou contar com você. Ele disse, tá bom. E aí começou uma amizade muito grande entre eu e ele, né? Ou melhor, solidificou essa amizade. E aí eu fui. Ele disse assim, eu vou te colocar em alguns workshops da CAL, Casa de Arte de Laranjeira, que ele era um dos professores, que era um curso de 4 anos de teatro também. Ele disse, como você já tem experiência, eu vou botar você nos workshops, já para o pessoal que é profissional, vamos lá. E aí foi. A CAL tem uma grande reputação de formar grandes atores. Aí fui para CAL.
E aí eu tive nesses workshops alguns professores muito... Eu tive o Alcione Araújo como professor, eu tive o próprio Sérgio Brito, tive João das Neves. Sim. E aí, e foi isso lendo, né? E o Sérgio dizia assim, olha, pega esse livro aqui, ele tinha uma biblioteca maravilhosa, e ele foi me emprestando, eu fui lendo, fui estudando, né? Ainda era 82, né? Isso aí. Início de 82, janeiro, fevereiro e março. Quando chegou março, olha só, ele virou para mim e disse assim, Hélio, a minha empresa, que ele tinha uma empresa, que era o Teatro dos Quatro, né? A minha empresa vai montar um espetáculo esse ano. Eu disse, legal, Eu disse, eu estou com vontade de botar, além dos profissionais, né, dos que têm tarimba e tal, eu vou escolher daqui 2 alunos, ou pelo menos os menos experientes. Eu gostaria de saber se você tem interesse, mas não é para não deixar de ganhar, não. Carteira assinada você vai ganhar, vai ser teu trabalho pago. Eu digo, não, ótimo. Nessa altura eu estava vendo só o dinheiro que eu tinha recebido da rescisão, né? Tem que ser um elenco grande. Eu fiquei pensando, que será? A gente não falou nada. Na semana seguinte ele me chamou na casa dele, eu fui lá. E aí ele me contou o projeto todo. Ele estava montando o Rei Lear de Shakespeare. Eu digo, nossa senhora, Rei Lear de Shakespeare? Beleza. Eu sou corajosa. Não, e você imagina a equipe que ele montou, né? Ele chamou Paulo Goulart, Yara Amaral, Ariclé Pérez, Ari Fontoura, Neila Torraca, José Maia, Weinberg, o Gitman, só pessoal era um elenco imenso. Fernandinha Torres, estreando com 18 anos no teatro, fazendo o papel da filha mais nova do Lia. Olha, e quando eu vi aquilo eu fiquei assim, bom. Aí ele disse, olha, vamos ver o que o Celso Nunes, que é o diretor, que ele era da Unicamp, ligado ao Grupo Lumen também. É um diretorzaço. Ele vinha de São Paulo para dirigir. Então deixa ele chegar aqui que a gente vai saber aonde ele pode encaixar. Lógico que é alguma coisa... Eu disse, não, qualquer coisa tá ótimo, né? Aí quando ele chegou e tal, ele falou... Aí ele disse, ele tem um físico bom para ser o braço direito do comandante da guarda, que quem vai fazer é o Paulo Goulart. Eu disse, tá, beleza. Hélio, uma coisa que eu tô só curiosa é porque o cenário político ainda não tinha melhorado naquela época. Não, mas como eu me afastei, foi ótimo você ter colocado isso, como esses anos que você falou que eu fiquei na economia, eu me afastei. Porque depois que eu fui preso e que fiz esse aspecto de entrar para a economia, lógico, né? Gato escaldado, meu amor, tem medo até de água fria, né? Então eu me recolhi, porque estava uma coisa braba. E aí eu saí fora dessa área política. Mantive a minha essência política, que eu tenho até hoje, mas naquele momento eu me resguardei. E fui trabalhar, só pensei em trabalhar. Quer dizer, então, de qualquer maneira, os holofotes do golpe deixaram de existir para cima de mim. Entendi. Então tava tranquilo de trabalhar com a arte. E a essa altura, em 82, a censura já estava começando já a ficar melhor, né? Já estava no caminho de começar lá na frente, foi em 88, de afrouxar. Era um texto, falava de Shakespeare, que não... Né? Enfim, aí... Não tinha como ser barrado, né? Não tinha mesmo. E aí eu disse, ótimo, então vamos embora. Aí o Celso falou isso, ok.
Aí começou ensaios e tal, tive a grande também oportunidade de ser preparado corporalmente pelo Luiz Otávio Burnier, que era do Grupo Lume, infelizmente já está no plano espiritual, né? Ele até desencarnou muito jovem, há alguns anos atrás, mas ele era muito bom nisso. Ele preparou todo o elenco. E aí era um trabalho pauleira mesmo, né? Um belo dia lá, o Sérgio virou para mim e disse assim, o Celso Nunes quer falar com você. Eu marquei aqui em casa, eu, ele e você. Eu disse, tá bom. Aí eu fui na casa dele de manhã cedo, antes de ir pro ensaio. O Celso ficava a semana toda no Rio, né? Aí ele disse, eu estava conversando com o Sérgio, e tem uma parte da história do Rei Lear que ele é expulso do castelo pelas duas filhas, né? A Goneril e a outra. E ele vai para o meio de uma floresta e ele tem um encontro com a morte. É um monólogo. Normalmente é um monólogo, que o ator que faz o Rei Lear faz todo aquele encontro, a partir do clímax da história. Exatamente. Aí eu disse, sim, eu sei, porque eu já tinha lido, lógico, fui me preparar, né? Aí ele disse, mas eu dei uma ideia para o Sérgio, eu quero que esse encontro seja realizado. Então eu quero que ele encontre a morte e tenha um diálogo com a morte. Então o monólogo a gente vai dividir e vai fazer um diálogo. Eu digo, legal. Eu não estava fazendo nada. Eu disse, legal. E ele disse, eu disse, vai ficar muito bonito, eu acho que vai ficar muito interessante. Ele disse, e você vai ser a morte. Demorava um pouquinho para pegar as coisas, né? Era naquela época. Eu fiquei embasbacado, né? Porque é uma cena que era eu e Sérgio Brito no meio do palco. Imagina, para quem estava voltando depois de anos, menina, isso foi uma realização completa. E aí aconteceu que em abril, olha só que coincidência, de 1982, está fazendo agora 40 anos que eu voltei para o teatro. Ai, que coisa boa. E é assim que a gente finaliza esse segundo bloco do podcast cultural. Um podcast diferente, que tem imagem e também tem conteúdo. A gente volta já já. Voltamos com o podcast cultural, um podcast diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. Estamos aqui com o Hélio Penteado, que está completando 40 anos de ter voltado para o teatro. E agora, com toda essa bagagem, com toda essa estrada, você ainda está atuando, você ainda está fazendo arte ativamente numa companhia de teatro aqui em Campina. Então, conta um pouquinho da rotina dessa companhia, um pouquinho do que vocês estão fazendo agora. Eu sou um dos componentes da Bodopitá Companhia de Teatro, que é sucessora da Companhia do Rosário, né? Que foi trazida de São Paulo pelo Chico Oliveira, que é um dos membros também da companhia. E como Companhia do Rosário, a gente já tinha alguns espetáculos, né? Tinha esse espetáculo que trouxe de São Paulo, Excelência. Depois disso, nós fizemos um infantil, O Príncipe Feliz. Fizemos também uma imersão com a Andréa Maceira, uma palhaça maravilhosa de São Paulo, que é amiga, amicíssima do Chico, que ela veio para cá e fez uma imersão. E nós temos também palhaçaria e montamos também as Rosarianas, com 3 palhaças da companhia, e também Concerto Sem Concerto, que é com o Chico, a Emília e Joana, os palhaços, né? Então a gente tem já esses trabalhos todos. E
veio a pandemia. Muito bem. Foi um choque no início, né? Todo mundo foi para dentro de casa, e na área nossa de arte desapareceu tudo. Para fazer a oficina de teatro, como é que faz? Não tinha, né? O espetáculo não podia, então. Aí foi passando o tempo e a gente foi entendendo que a gente podia usar o audiovisual, que era uma arma boa. E aí começamos em 2000 e início de 2001, né? Logo depois do final do ano, já entrando no segundo ano da pandemia. 2021. 2021, perdão. Isso. 2021. Tínhamos tido já um ano de pandemia, né? Um ano e tanto. A gente começou a pensar, dizendo assim, bom, a gente não pode ficar parado. Nós somos um grupo profissional de teatro, temos que fazer alguma coisa. Aí fomos usar essa arma, começamos então a fazer, fizemos oficina. A oficina era interna ou vocês estavam oferecendo para... Não, nós participamos de oficina. Inclusive de uma das oficinas era sobre o playback theater, que a gente também tem um grupo de playback no próprio companhia. Fizemos com uma mestra de São Paulo, via web e tal. E aí vimos que o negócio dava para começar a manipular essa ferramenta. Aí começamos vamos nos encontrar então para conversar mais. Aí começamos a fazer os nossos encontros, que eram, antes da pandemia, presenciais, passou a ser via web. Então, todo sábado e toda terça-feira, começou assim, toda terça, todo sábado a gente se encontrava via web. Começamos a discutir o que podia fazer, o que não podia. Aí até começamos a também fizemos uma oficina, demos uma oficina também via web e tal. Aí chegou foi meados do ano, para o final do ano de 2021, que veio a Lei Aldir Blanc, né? Muito bem. Aí, disse, vamos preparar um projeto. Aí preparamos 3 projetos, sendo um pela prefeitura, pelo governo de João Pessoa e outros 2 por aqui. Sendo que os daqui foi um para a subsistência da companhia, o outro foi para a apresentação e oficina do playback, nós vamos fazer agora em maio, na Casa de Apoio, que é como uma maneira de a gente poder fazer a parte social também, que nós gostamos muito de fazer essa parte social. E o outro foi a contar um pouco da nossa vivência, que foi um vídeo, né? Que foi feito também, tudo com a Lei Aldir Blanc. Bom, aí no meio dessas soluções que a gente foi encontrando, quando chegou em agosto para setembro desse ano, nós resolvemos voltar a nos encontrar presencialmente. Por quê? Porque o André, que é um dos componentes também, ele estava fazendo um TCC dele. E em cima do TCC ele começou a fazer uma pesquisa e propôs que a gente, como companhia, adentrasse junto com ele para fazer um trabalho de pesquisa e encontrar um novo espetáculo, através das pesquisas e tal. Bom, todo mundo topou e começamos isso no ano passado. E estamos agora em pleno vapor. Montando esse novo espetáculo. Que vai sair, a gente acha que deverá estrear no segundo semestre desse ano. A gente acha, não sei. E quem quiser acompanhar vocês para ficar sabendo, ficar ligado quando é que vai estrear, poder assistir, onde é que encontra? A gente tem um Instagram, que é a Companhia de Teatro, Bodopitá Companhia de Teatro, pode seguir lá. Companhia de Teatro, companhia ou CIA? Bodopitá Companhia de Teatro. Quando a gente fala
corriqueiramente a gente fala CIA, mas lá está escrito por inteiro. Tá certo. E, inclusive, nós, lógico que vamos possivelmente fazer um lançamento, né? E vai ser feito a divulgação na época e tal, porque se for esse ano, a gente vai juntar também a comemoração dos 40 anos da minha vida artística. Se não for ano que vem, tudo bem, é só o espetáculo, mas de qualquer maneira vamos fazer o lançamento. É importante. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre esse espetáculo que vai chegar, se não for no fim desse ano, vai chegar no comecinho do próximo. Você pode contar um pouquinho sobre o que é, para deixar o gostinho nas pessoas que estão aqui assistindo, que estão ouvindo, quererem ver a Bodoptar? Olha, eu posso falar, na verdade, eu vou falar o que eu posso, que não é muita coisa, né? Porque é uma coisa que a gente está guardando mesmo, porque está em desenvolvimento ainda. Uhum. Mas a gente vai falar como se fôssemos uma caravana. A caravana de artistas, e que vamos falar sobre o que bateu na gente a pandemia, o que bate na gente essa falta de apoio, independente da pandemia ou não, do apoio à cultura, o que representa para a gente como artista esse menosprezo pelo trabalho secular do ator, do artista, como um todo, seja no teatro, seja no cinema, seja na área plástica, em todas as áreas, e dando a visão de cada um dos componentes. É um espetáculo de arte para quem faz arte. Exatamente. E é uma coisa interessante, só para poder as pessoas terem essa ideia, que a Bodoptar é uma companhia de teatro muito diversificada, que tem atrizes com 22 anos, atores com 24, atores com 40, atrizes com 50 e tantos, atores com 50 e tantos também, e eu, que sou o mais novinho, brincadeira, com 78. Então é uma mistura que dá um caldo muito bom. E é isso que a gente está, através de jogos, de pesquisa, de várias coisas, é que a gente vai montar. E possivelmente essa dramaturgia vai ser uma dramaturgia criada no coletivo. E para isso eu posso falar. Para quem está aqui ouvindo e assistindo também e está com vontade de fazer teatro, o que é que você indica para essas pessoas? Olha, o próprio Chico, ele é professor na UEPB, lá no CAG, de turmas ele aceita a partir de 18 anos. Ele não pega adolescente, mas já pega 18 anos. Esse ano já está fechado. Mas para quem tem esse interesse, fica atento, porque sempre no início do ano vai abrir as inscrições e lá tem uma vantagem, é gratuita. Fique atento então às redes sociais da UEPB, ao site da UEPB, que a assessoria está lá sempre dando as informações. E aí, quando abrir a inscrição para o curso de teatro no CAC, você faz e garante a sua vaga. É assim que a gente finaliza o 9º episódio do nosso podcast cultural com Hélio Penteado. Muito obrigada pela sua presença, Hélio. Esse podcast teve a produção pela Codecon da UEPB e por Arana Cultural e também Gandhi Produções. A nossa equipe de produção contou com Giovana Azevedo, Raíssa Alves, Thalita Pontes e Thaís Alves. A apresentação é de Edson Tavares e Thaís Alves. Imagens de Mahatma Vieira e Apolo Ricarte. A montagem e making-off de Marvin Zenick. A pós-produção de Gabriel Heitor Alves. O social media é Luan Gomes e a coordenação de Hipólito Lucena. Eu sou Thaís Alves e esse foi o Podcast Cultural, podcast diferenciado, que tem imagem e também tem conteúdo.